Olá pessoal, boa tarde agora. E esse vídeo é para esclarecer um pouco mais sobre o post anterior. Talvez tenha ficado aí alguma dúvida ou não ficou muito claro como é que funciona esse processo da linguagem, é, a processo de tradução dessa linguagem para a linguagem de máquina e como é que elas funcionam, entendem? Então vou deixar um pouco mais claro, mostrando no meu computador aqui como é que isso funciona. Bom, antes de começar, preciso apresentar para vocês o sistema, tá? Para quem vem do Windows, se não conhece isso aqui é um Linux. Tem várias distribuições. Essa que eu uso é a Linux Mint 20.2, uma, codinome uma. A curiosidade é que o pessoal do Linux Mint colocam nome de mulher aí nas distribuições, então a 20 é Uliana, a 20.1 Ulissa, essa que eu estou usando é uma. A que eu vim antes de atualizar para o uma, ela estava usando a 19.3, que é a Trícia, né? Sempre começando com o nome sequencial. Por exemplo, 19 era, começa um T, a 20 é U, por aí vai. Bom, então para começar aqui eu trouxe para vocês dois tipos de linguagens, tá? Uma compilada, uma interpretada. O que isso quer dizer compilada ou interpretada? Isso quer dizer que, antes de explicar, você tem que entender que a linguagem de programação, as diversas linguagens de programação que existem, os desenvolvedores criaram com propósitos diferentes, objetivos diferentes, cada um para resolver um certo tipo de problema, mas todas elas, de alguma forma, ela tem que transformar na linguagem de máquina, que é a linguagem que as máquinas entendem, os computadores entendem. E como é feito isso? Com programas, né, que convertem essas linguagens de programação, esses códigos de programação, para a linguagem de máquina. Né? Então, uma coisa que eu disse anteriormente, no post anterior, era que as linguagem de programação têm que ter regras de sintaxe bem definidas. Então, o que significa ter regras de sintaxe bem definidas? Sintaxe é a estrutura do código. Por exemplo, essa aqui que vocês estão vendo é a linguagem C. A linguagem C, para você escrever a função printf, você tem que colocar parênteses, abrir e fechar parênteses, e dentro desses parênteses colocar aspas, e dentro das aspas o texto que você vai escrever. Certo? Claro que tem as suas variantes, né? Tem vários jeitos de você usar essa função, mas nesse exemplo, você precisa, para imprimir essa frase bit a bit, você precisa colocar parênteses, colocar a frase bit a bit, barra n, que é uma quebra de linha, ou seja, ela pula uma linha para baixo, e o ponto e vírgula, que é o que o pessoal esquece muito. Quando está conversando aí com C, esquece muito esse ponto e vírgula e dá erro, tá? E o compilador cospe um erro para você, porque o seu código não obedece à sintaxe que a linguagem exige. Outra coisa, include, você precisa, como eu disse, cada linguagem tem umas características, então a linguagem C, ela precisa que você declare no cabeçalho qual biblioteca você está usando. Como é que o computador sabe o que esse printf faz? É mágica? Não. Tá, a printf está definido dentro dessa biblioteca aqui, ó, stdio.io.h. E para você declarar stdio.h, você tem que colocar hashtag, o include, que é a palavra reservada include, esses símbolos aqui, que se chama colchetes angulares, tá? O pessoal que fala maior que, menor que, mas na verdade está errado, porque o significado de maior e menor que é quando você tem um sinal desse e duas coisas do lado, tipo dois números do lado. Então é alguma coisa menor que, maior que, outra coisa. No caso desse aqui, abre e fecha, ela funciona como colchete, chama colchetes angulares, tá? E dentro desses colchetes angulares tem o nome da biblioteca. Você tem que declarar o retorno da função, você tem que colocar cada função, você tem que colocar parênteses, abrir e fechar. Se você não obedecer essas regras que a linguagem exige, dá erro.
quando você vai tentar converter isso aqui para uma linguagem de máquina, certo? Outra linguagem que eu trouxe, isso aqui é uma linguagem compilada, a linguagem interpretada. Depois eu vou executar aqui para vocês verem a diferença e explicar. Essa aqui chama Python. Vocês podem ver que a sintaxe dela é diferente. Para você declarar uma função, você tem que colocar a palavra reservada def. Atrás você tem que... O printf não é printf, a função chama print. Abre e fecha de parênteses é igual. Os parênteses dentro também são iguais. O retorno, né, o retorno em C, toda função também, mas toda variável que você vai declarar, porque é assim, quando você cria uma variável, você quer guardar um número, sei lá, 10, você tem que alocar um espaço de memória com o nome, né? Então, por exemplo, se eu coloco assim, número, a variável me chama número, e você vai guardar dentro do o número 10, essa variável ela aloca um espaço de memória, certo? Em C, para você alocar espaço de memória para uma variável, você tem que inicializar uma variável, você tem que colocar o tipo dela. Então, por exemplo, se ela é um inteiro, você tem que definir se ela é um inteiro, você tem que definir se ela é uma cadeia de caracteres, você tem que definir se ela é um ponto flutuante e por aí vai. Já no Python, ela já não precisa, tá? Isso aqui é uma variável lista, por exemplo. Você não sabe o tipo dela. Você coloca igual e atribui qualquer coisa nela que ela aceita. Já não precisa definir o tipo. Ao contrário de, por exemplo, a mesma coisa aqui, a mesma lista, vamos dizer assim. Em C, você tem que essa estrutura aqui, você tem que colocar o tipo dela, que é um char, tá? Em C, você trabalha com matrizes. Quem não sabe aí, quem achava aí que matriz não serve para nada quando aprendia, parece que ela serve, guardar dados, né? Então, essa matriz, por exemplo, é uma matriz 3x15, então é 3 linhas, cada linha é um elemento, então, por exemplo, banana está na primeira linha, maçã na segunda linha, kiwi na terceira linha. E o 15 é que cada letra de cada elemento, por exemplo, banana, cada letra de banana, ela faz parte das colunas. Isso aqui é a coluna da matriz, né? Então, B é na primeira posição da coluna, o A é na segunda posição, até a última, que é vocês não, caso não saibam, é uma barra invertida 0 que eles colocam para o sistema saber que é o final da cadeia de caracteres. Do vetor de caracteres, né? E por aí vai. For é diferente. For é um loop, tá? Ela fica, por exemplo, isso aqui é uma lista, né? Estamos em Python. Estou mudando muito aqui, mas isso aqui é em Python. Essa lista tem 3 elementos, as frutas, né? Banana, maçã, kiwi. E aí eu coloco for fruta, ou seja, para fruta, uma variável chamada fruta. Ele pega o primeiro elemento da lista e itera. Então, iterar, não confundam iterar com interar. Iterar é você fazer loops. Então, por exemplo, você está em banana, a lista é a lista, é esse conjunto, a fruta ela pega a primeira. Você tá falando pega, mas não é pega, né? Na verdade, o código ele atribui ao primeiro elemento da lista a variável fruta, certo? Então aqui embaixo ele imprime a fruta. Aí o loop é o seguinte, ele volta e pega o próximo elemento da lista, que é a maçã, atribui a variável fruta, imprime, e isso assim sucessivamente até o final da lista. Se aqui tivesse, sei lá, 20 elementos, ela ia iterar até o final da lista. Em C, a mesma coisa, só que o for, vejam, o for você tem que declarar um contador, geralmente o pessoal coloca I, J, né, 0. Você tem que definir a parada dela, que é até ser menor que 3, então você vai parar no 2, mais 1, que ou seja, itera de 1 em 1, e aí você imprime embaixo. Então vejam, são regras de
de formação a estrutura do comando diferente. Cada linguagem foi estruturada, foi definida com essas regras. Então, se você não obedece essas regras, o compilador ou o interpretador ela vai retornar para você um erro, tá? Bom, tá. Então, a próxima questão que eu preciso explicar aqui é o tal da semântica, tá? O que é semântica? Sintaxe, ela vê a estrutura do seu comando, se ela abre e fecha aspas, se ela abre e fecha parênteses, se a ordem, por exemplo, a declaração da variável está antes do nome da variável, a estrutura. Tem um ponto vírgula no final. A semântica é o significado das coisas. Então, por exemplo, for. Quem garante que o for realmente faça uma interação? Quem garante que o int represente realmente o inteiro, certo? Então, a linguagem ela tem que ter uma semântica bem definida e não ambígua. Ou seja, o for não pode significar mais de uma coisa. O return não pode significar mais de uma coisa.